florestal, trabalho na Emater do Rio Grande do Sul, né? Lá no escritório central em Porto Alegre. E trabalho nessa área de geoprocessamento e também com sistemas agroflorestais. Mas aqui então a gente vai falar sobre essa parte mais do geoprocessamento, né? Assim, o que nos levou a fazer esse trabalho, né, foi uma história assim, né, onde a gente teve um primeiro projeto vinculado a um contrato, né, junto a uma cooperativa de grãos, e aí a gente tinha que fazer o mapa de uso da terra e capacitar os técnicos da cooperativa, né. Nesse trabalho o Eliezer estava junto também na Emater. E a gente verificou que para fazer a diferenciação das áreas de milho e soja da cooperativa, né, as imagens de uma data, elas tinham alguns problemas. Nem sempre a gente conseguia diferenciar exatamente o que era uma cultura da outra. E aí, conversando com colegas e tal, até da Embrapa, lá da região de Pelotas, né, Embrapa Clima Temperado, a gente achou que poderia trabalhar essa questão de visualização em diversas datas, mais de uma data, né? E daí surgiu essa ideia de usar o NDVI multitemporal em 3 datas, né? Que aí poderiam cobrir um espaço, né? Um espaço de tempo, né? Onde tu conseguisse avaliar diferentes estágios de desenvolvimento dessas duas culturas. Tá? Fazendo isso, a gente também observou que outras coisas poderiam ser visualizadas com isso, né? Entre elas, a questão da dinâmica do uso agrícola da terra, né? O que tinha em determinada data, qual a rotação ou a sucessão de culturas numa data subsequente, e assim ter uma análise também de como estava sendo utilizada aquelas terras agrícolas naquele município que a gente fez o trabalho. Também dentro dessa questão de onde surgiu a proposta desse trabalho aqui, a questão o dado de área plantada que o IBGE utiliza hoje em todo o Brasil, né, e que a Emater no Rio Grande do Sul é uma das instituições que faz esse levantamento, né? Ele é feito de forma assim, através de entrevistas, através de uma reunião técnica com técnicos da cooperativa, técnicos do pessoal vendedor de insumo, o pessoal da Emater, IBGE, e em cima dessa reunião, pelo conhecimento deles, levantam um dado de área plantada, por exemplo, né, soja, milho e feijão, todas as culturas. E a gente achou que poderia contribuir fazendo um levantamento através das imagens e que, né, digamos assim, tu não teria como é que dizer assim, tantos erros, ou a incidência do componente erro humano ali, né, no sentido de eu quero informar uma área, eu não quero informar a área real, por exemplo, uma cooperativa por interesse com relação a preço do produto, né? Por exemplo, então a imagem seria algo neutro que poderia te dar um valor, um dado que seria mais confiável, desde que tu tivesse uma metodologia confiável para obter essa informação. Então a gente pegou um município lá do norte do Rio Grande do Sul, que se chama Derrubadas, né, onde a gente está procurando validar essa metodologia. Então está envolvido nesse processo também um agrônomo da Emater do regional Ijuí, que é uma regional da Emater, o Volney Rigg, e o técnico lá do escritório municipal, que é o engenheiro agrônomo Fábio Eichhoff. Tá? Então, a gente vai fazer análise dessas informações da imagem e o pessoal também vai ir a campo e vai verificar a campo como é que isso está acontecendo. Né? Para a safra 2010-2011, a gente já fez o levantamento com as imagens e pelo conhecimento de campo que eles têm, eles vão fazer a aferição dessas áreas. Né? Então, a proposta do trabalho é uma metodologia para avaliar a dinâmica de uso agrícola das terras, né, com vistas a qualificar as informações das áreas de culturas no Rio Grande do Sul. Tá?
Também avaliar métodos de levantamento utilizando imagens, né, que é isso que eu comentei com vocês, ao método convencional, que nós lá chamamos de IPAM, que é o nosso levantamento de áreas de culturas, nós chamamos de IPAM, e que depois vai vir a compor o dado do IBGE, que vai para o, se eu não me engano, CIDRA ou cidades, né, vai para o sistema do IBGE. Tá? Então, para isso é necessário desenvolver uma metodologia quantitativa, né, para tu avaliar essas áreas e a partir daí comparar os valores encontrados com os dois métodos. E dentro disso também aproveitar e avaliar o uso do GDSIG sextante para fazer esse trabalho. Então a área do estudo é o município de Derrubadas, né, 361,3 km². A região fisiográfica é a região do Alto Uruguai. Lá no município de Derrubadas fica o Parque Florestal Estadual do Turvo, que é a maior área florestal contínua do Rio Grande do Sul, que tem 174,9 km². É mais da metade do município é o Parque Estadual Florestal do Turvo. Tá? O PIB da agropecuária é 53,7%, segundo o IBGE, e as áreas de soja e milho levantadas pela Emater dentro dessa metodologia que eu expliquei para vocês, convencional, foi de 7.900 hectares de soja e 1.200 hectares de milho. Tá? Aqui uma localização desse município dentro do Brasil e Rio Grande do Sul, né? Ou seja, bem na parte norte ali do Rio Grande do Sul, tá? na costa do Rio Uruguai, faz divisa aqui com Argentina, Santa Catarina, né? Aqui a gente fez uma carta-imagem aí, utilizando as bandas 4, 5 e 7 do Landsat, né? Então vocês vejam que o Parque Florestal é realmente a metade do município, é o Parque Florestal, né? Aí nas outras áreas ali a gente pode ver a parte mais em... Deixa eu ver aqui, não dá. As partes ali meio laranja, né? São as áreas de soja. As áreas dobradas, coloniais, né, têm um uso bem variado, bem diversificado, e que aí às vezes não é possível com esse tipo de sistema, né? O Landsat não vai nos permitir obter informação precisa dessas áreas de colônia, né? Mais dessas áreas de lavouras maiores, tá? Então isso é uma limitação do Landsat para isso. Então assim eu vou fazer uma breve descrição de materiais e métodos que a gente utilizou, né? O software foi o GDSIG 1.9, desktop. A base cartográfica 1 para 50 mil do Rio Grande do Sul está pronta lá. A Marilice conhece bem o processo lá dessa base cartográfica. A URGS, Embrapa e outras instituições que prepararam, né, que atualizaram. Não atualizaram, mas digitalizaram, né? Digitalizaram ela estava em meio... como é que se chama? Papel, né? Tá? Limites do município é IBGE 1 para 500 mil, né? As imagens do Landsat 7 foram aquelas ortoretificadas do Global Land, lá da Universidade de Maryland, lá que dá para baixar. Então a gente baixou da órbita 223.079 e utilizou as imagens do Landsat que o INPE está disponibilizando gratuitamente, né? Para 3 datas, né? A gente achou que essas 3 datas, em primeiro lugar, foram as 3 datas que estavam disponíveis sem nuvem para a região. Tá? E nessas 3 datas, então, foi 20 de agosto de 2010, 8 de novembro de 2010 e 27 de janeiro de 2011. Então, cobriu bem todo esse ciclo da safra de verão 2010-2011, né? Então as metodologias foi registro das imagens, né? Também se fez um recorte, né, da imagem utilizando o sextante, né? Ou seja, fez um recorte só sobre o município para não, o processamento fica muito pesado e nem o sextante nem dá conta, né, da imagem quando ela tem um número de linhas, colunas muito grande. Então se fez um recorte sobre o município e se trabalhou em cima dele. Se fez um processamento do índice de vegetação, lá no sextante mesmo. Depois se trabalhou a composição colorida desse índice de vegetação,
utilizando para cada data do índice de vegetação uma cor primária, né, RGB. E aí se fez a interpretação da composição multitemporal do IVDN, né, composição colorida, né. Aí a telinha de registro das imagens, assim, foi uma boa surpresa, assim, porque a gente trabalhava lá com o Spring, né, e o Spring realmente ele é chatinho, assim, para trabalhar, principalmente essa questão de registro de imagens, né. Então, quando a gente conheceu a tela aqui, desta aqui para trabalhar, foi bem mais simpática, assim, para trabalhar. Foi bem interessante, né. Além do que, o registro de imagens aqui do GBSig permite a transformação polinomial e a transformação afim também, né. E eu fiz várias comparações assim, eu tenho visto que a transformação afim, ela dá um deslocamento menor, quando tu vai ver o marcador do pixel, né, do controle. Então eu tenho preferido usar a transformação polinomial afim. Então, para isso você fez a coleta dos pontos homólogos, né, os pontos de controle, para cada data, né? E aí, como eu falei para vocês, o GBSig permite trabalhar a transformação afim, ou modelo polinomial, e a reamostragem utilizando o vizinho mais próximo, né? O que a gente viu, assim, nessa parte de registro, a facilidade de operar a ferramenta, o GBSig é muito amigável, né? Eu trabalho já com ArcGIS e Spring e outras coisas anteriores, e o GBSig foi simplesmente sair trabalhando, né? Foi bem fácil mesmo, foi para quem tinha já um pouquinho de conhecimento de software que mexia com isso, muito amigável, muito tranquilo de trabalhar, né? Mas claro que aí tem que conhecer os detalhes. Então, por exemplo, salvar os arquivos em .csv, né, esses pontos de controle, e depois só ir colocando sobre as demais bandas e o georreferenciamento está pronto, né, de certa forma. Então, muito fácil de trabalhar. Nós sentimos assim a dificuldade de tu não poder mexer instantaneamente no momento do registro com a questão de contraste da imagem. E nem gerar uma composição colorida no momento ali que tu possa usar mudar a banda para poder melhorar. Isso eu não vi no GBSig, né? Isso seria uma coisa que eu sugeriria aí para os nossos, como é que se chama? Os programadores, né, para implementar, né? Eu acho que seria interessante. Depois fez o processamento do IVDN no sextante, muito simples também, só vai colocando ali a banda que tu vai usar, né? E aí o processamento do IVDN, né, que é o índice de vegetação da diferença normalizada, utiliza o infravermelho próximo e a banda do vermelho, né? No caso do Landsat TM, 4 e 3. Aí 4 menos 3 dividido 4 mais 3, IVDN, né? As datas então de novo, agosto, 20 de agosto, 8 de novembro e 27 de janeiro. A imagem 1, essa, de índice de vegetação 1 de agosto, ela nos permite visualizar as áreas preparadas para semeadura de milho, tá? E também observar as áreas de trigo ou pastagens de inverno, seja aveia ou azevém, tá? Então agora vamos ver essa imagenzinha, como é que tu vê aí. Então o índice de vegetação, ele maximiza a resposta da vegetação sadia, né? E aquela parte da radiação que vem de alvos de solo exposto ou outros alvos vai ser minimizada na tua resposta. Então as áreas mais escuras a gente interpreta aqui como as áreas, principalmente com o solo preparado para o milho, né? E as áreas mais claras, as áreas cultivadas naquele momento, 20 de agosto, com trigo ou pastagem de inverno, aveia ou azevém, né? Também é interessante observar as áreas coloniais, né, com as pequenas propriedades e agricultura familiar e pluriatividade, onde no Landsat realmente tu tem uma confusão muito grande, tu não consegue determinar muita coisa. Tá? E a área do Parque Florestal também, nessa parte mais em cima aqui, que mostra uma diminuição da vitalidade da vegetação, né, que o índice de vegetação vai poder medir, né? Então basicamente é isso.
que tu interpreta da primeira imagem de agosto, tá? A segunda imagem pega 8 de novembro. Então tu vai visualizar as áreas de soja, preparadas para a soja, né? Onde o solo está preparado para entrar com a soja. E tu também pode ver as áreas de milho já em estágio reprodutivo, né? Ou seja, ou já floresceram ou já estão enchendo o grão, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vê. A questão é, o Parque Florestal também, né? Em novembro, a vegetação do Parque Florestal estava mandando, né? Estava com alta, digamos assim, a fotossíntese estava elevada na vegetação ali. Então também bem clara lá, aquela imagem bem clara lá, né? As áreas escuras, então, são área preparada para soja, e há algumas áreas claras aqui que a gente consegue verificar. As áreas com o milho, né, em fase de desenvolvimento reprodutivo. Por fim, a terceira imagem do índice de vegetação, em 27 de janeiro, né, o que a gente visualiza? As áreas de soja, em estágio reprodutivo também, ou seja, já floresceram e estão formando grão, enchendo grão, tá? E as áreas de milho em senescência ou já no processo de colheita, né? Ou seja, é uma vegetação, o milho está com a sua fotossíntese já bem diminuída, portanto no índice de vegetação vai aparecer mais escuro. E aí então tu tem essa imagem aí, onde as áreas de soja estão bem clarinhas, né? Aqui foi aplicado também alguns ajustes de contraste, né? Deu um contraste maior, mas não muito diferente disso aí. O contraste é pouquinho só para realçar mesmo, porque não é visível na imagem, né, de saída do GVSIG já as diferenças de contribuição da vegetação. Então as áreas de soja, né, bem claras, as áreas de milho já colhidas ou com o milho em senescência, e a área do Parque Florestal do Turvo, né, com aquela tonalidade ali média, né, intermediária. De novo, então, as áreas de colônia, muita atividade, muitas atividades, né, tem fumo, tem gado de leite, tem soja, tem milho, tudo no mesmo, né, no mesmo espaço, né. Tem fruticultura, então ali fica bem difícil de fazer um estudo em cima desse tipo de imagem aí, não é possível mesmo, né? Aqui uma ideia da composição colorida multitemporal, como é que fica quando tu usa o índice de vegetação de agosto na cor azul, o índice de vegetação de novembro na cor verde, e o índice de vegetação de janeiro na cor vermelha. Então forma essa composição colorida aí que vocês podem ver. Então é interessante porque isso aqui, às vezes a gente tinha dificuldade de explicar para os colegas como é que tu vai interpretar isso aqui, porque isso aqui está te dando informações de 3 datas, né? Não é uma imagem como a gente costuma olhar e, daqui tal data tinha milho, tinha isso, tinha aquilo outro. Não, aqui tu está vendo 3 datas, então tu pode começar a interpretar, né? Pô, tal cor é a interação do verde com o vermelho, então vai ser tal momento lá da cultura, né? Então aqui também essa parte aí já buscar interpretar a imagem colorida, né? As áreas em verde, o que tem em verde? Verde é agosto. Aliás, verde não é agosto, verde é novembro. Em novembro, a vegetação, a lavoura, que está em alta atividade de fotossíntese, é a lavoura do milho. Então, as áreas de milho aparecem em cor verde. E isso aqui é interessante porque nos permitiu delimitar, assim, com grande acurácia, diferentes culturas. O milho, para nós não tinha dúvida, milho a gente sabe que é milho, porque em novembro é o milho que vai estar sobrevivendo àquela paisagem lá, né? O que aparece na tonalidade magenta magenta é a mistura do vermelho com azul, né? Portanto, nos mostra o quê? Nos mostra que é uma área que tem soja
em janeiro e que em agosto tinha trigo. Portanto, nos mostra que as áreas em magenta foram uma sucessão de culturas trigo, soja. Tá? E as áreas em vermelho, o que são? São áreas que tinham soja lá em janeiro, mas que não tinham trigo nem pastagem em agosto. Portanto, deviam de estar em pousio, né? Uma área de pousio. E aí fica essa cor vermelhinha aí, né? Aí a vegetação, vocês vejam o parque florestal ali bem verde, né? E as áreas das colônias também. Tá? Aqui a gente tirou uma banda, aqui tirou a imagem de... Agora eu não lembro qual foi que nós tiramos. Tiramos agosto. Ó. Quando tu tira a imagem de agosto e tu deixa em vermelho a imagem, o NDVI, de 27 de janeiro no vermelho, e no azul e no verde tu deixa a imagem de novembro, tu consegue destacar completamente a área de soja. Então em vermelho é soja. O que está em vermelho aqui é soja. Pode ser que aconteça um pouquinho de feijão também, né? Só que olhando no banco de dados do IBGE, feijão são 7 hectares aqui nesse município. E, então 7 hectares não representa 0,5% do que está aparecendo aqui. Aqui a gente mudou um pouquinho para tentar evidenciar as áreas de milho, né? Então o que aparece em vermelho, vermelho bem nítido esse, são as áreas de milho. Para isso a gente colocou nele a imagem do índice de vegetação de novembro, né? E distribuiu ali a verde para janeiro e azul para agosto. Então evidencia o milho em vermelho, a soja em ciano, né? Que é esse tom azul-verde, e a rotação trigo-soja em verde, tá? Que são essas áreas verdinhas aí, né? Então foi possível concluir a obtenção de informações da dinâmica da ocupação agrícola, né? A sucessão das culturas, trigo, soja, identificar as áreas de soja e milho com grande exatidão, né? E a gente precisa avançar naquilo que eu comentei no início. Utilizar uma metodologia quantitativa agora para obter o dado da soja e do milho, poder comparar com o parâmetro do IBGE e o da própria Emater, e fazer essa avaliação comparativa, né? GVSIG sextantes, né? Sextante, limitações quanto ao tamanho do arquivo no processamento das imagens, isso a gente viu que é um limitante assim. Talvez a necessidade de implementar um algoritmo para segmentação de imagens, né, para fazer a análise quantitativa, que eu não encontrei no sextante, pode ser que tenha, mas eu não encontrei. Também tive alguma dificuldade na edição vetorial do sextante, né? E eu tenho experimentado algumas instabilidades no processamento no Windows XP, utilizando essas versões 1.9, 1.10 e 1.11. Né? Até tive que usar agora no final, assim, para poder elaborar as imagens aqui, tive que usar o portável, né? O portável foi melhor que o desktop. E na Emater, assim, o que a gente vê é a aplicação para processamento de imagem, edição vetorial, em algumas necessidades, né? A gente está num trabalho bem interessante que quer começar agora de cadastro georreferenciado de municípios, nos municípios. Então, fazer a coleta dos pontos dos agricultores que estão sendo assistidos e aí montar um banco de dados com as informações importantes para assistência técnica e extensão rural. Né? Buscar a integração com os bancos de dados da Emater, que são Crédito Rural, Agroecologia e Acompanhamento das Culturas, que é o IPAM, né? E buscar também integração com ferramentas de web mapping e SIG-Web, né? Eu acho que era isso. Obrigado. Bom, agora nós temos o espaço de 5 minutos para perguntas. Me apontem o dedo que eu vou até aí e levo o microfone.
queria parabenizar, foi muito interessante. Eu gostaria de saber se tem também a possibilidade. A primeira pergunta é a seguinte, está falando em preparo para a soja, mas quem conhece Derrubados, aquela região do Rio Grande do Sul, vê que 99% é plantio direto. Então aquela cor é de palha de trigo, ou de pozil, ou de aveia, ou de alguma coisa assim que foi dessecada ou que está, claro, não tem atividade fotossintética. Né? A maioria, pelo menos, pode ser que tenha alguma coisa que seja preparo realmente do solo. Né? Bom, isso dá para a gente aceitar isso ou não? Sim, eu estou usando preparo como sendo isso que tu comentou, né? Okay. A dessecação e plantio direto. Ok, positivo. Então o conceito é para uma sucessão, praticamente sucessão de trigo ou a pastagem de inverno para plantio de soja, que é a rainha da zona. Né? Isso. E a minha pergunta é se isso não poderia evoluir, né, na sua opinião, com essa ferramenta, né, já que nós temos uma política lançada há 1 ano e meio atrás, e já estamos no 2º ano do programa de agricultor de baixo carbono, do Ministério da Agricultura, etc., Ministério do Meio Ambiente, se a gente não pode evoluir para uma espécie de, assim, com essa ferramenta, dizer assim, bom, nesse local, nesse município, com essa área, a gente pode garantir, né, que dentro dos preceitos da agricultura de baixo carbono, o plantio direto e a rotação de culturas é uma delas, né, e a integração lavoura-pecuária, associar isso e usar como ferramenta para o MRV que o Brasil vai precisar mostrar daqui a 8 anos, quando ele for comprovar os compromissos que assumiu em Copenhague, né? Medir, registrar e verificar vamos ver, aquilo que ele está assumindo como compromisso de mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Eu acho que é uma possibilidade, né? Talvez adequar a questão de disponibilidade de imagem, que isso aí, essa estratégia de 3 imagens, com um certo espaço, né, nos permite ter essa flexibilidade aí, mas tu tem momentos-chave lá que vai ser necessária uma imagem para tu poder fazer esse acompanhamento. Aí eu acho que até o Carlos estava comentando, né, daquele sistema Demos, né, que poderia ser uma alternativa até para um sistema desse tipo que tu está comentando, né, visto que tu tem como avaliar se foi feito um preparo convencional, digamos assim, ou se houve um preparo mínimo do solo lá, que seria o da plantio direto, né. Eu acho que poderia se trabalhar isso aí, né, ver com quem é o Ministério do Meio Ambiente, o responsável pelo estudo e pela certificação desse levantamento. Mapa? Teria que, quem sabe, fazer uma acerto aí, fazer uma área piloto, acho interessante. Nós gostaríamos de contribuir. Gente, mais perguntas? Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Tu falou sobre a dificuldade do Spring com o GVSig, né? E tu deu algumas dicas do que deveria ser desenvolvido. Você poderia repetir novamente? Qual foi a principal dificuldade? Não, vou reduzir. A principal dificuldade que tu teve com o GVSig para desenvolver o teu trabalho? Tá, eu acho que a parte de georreferenciamento seria interessante poder mexer com contraste e formação de composição colorida no momento da ferramenta do georreferenciamento, né? Ela é uma ferramenta muito interessante, muito boa, mas isso eu percebi. Às vezes tu tem uma imagem colorida lá para usar como base, e a tua referência é uma preto e branco, então causa algum tipo de dificuldade isso aí, né? E tu tem que gerar primeiro uma composição colorida, voltar, entende? Mecanicamente não é muito interessante, poderia ser desenvolvido algo que no momento do aplicativo de georreferenciamento tu pudesse trabalhar com imagens coloridas, fazer elas, montar elas de acordo com a tua necessidade, dependendo das bandas que tu vai querer utilizar. Também a questão, eu acho, do processamento de imagem, né, que aí acho que já é uma limitação um pouco mais conceitual aí já do sistema, né?
porque quando tu aumenta muito o tamanho da tua imagem, realmente começam a acontecer erros, utilizando o sextante, principalmente, que é quem está facilitando mais esse processamento de imagem no GVSig. E a questão também o processamento aquele de segmentação que o Spring tem, que eu acho a melhor classificação que existe, que eu conheço é aquela ali, né? Orientada a objetos, né? Que é muito boa. E o GVSig eu não vi, o sextante eu não encontrei. Seria um classificador muito bom, porque ele te permite, inclusive, fazer uma prévia, digamos assim, uma classificação prévia, e depois tu podendo ir, de acordo com as pequenas regiões que tu formou, fazer a tua interpretação visual, e da tua interpretação visual tu gerar o teu mapa de uso da Terra. Seria essas coisas assim que eu achei que poderia ser implementado.